Sabe aquela música que não só gruda na cabeça, mas também faz a gente pensar? Hoje a gente vai mergulhar fundo em Palmares 1999, um clássico absoluto do Natiruts, para desvendar juntos a história poderosa e a baita crítica social que estão escondidas ali, no meio daquela batida que todo mundo conhece. Vamos começar direto pelo refrão, que é o coração da música. Isso aqui, a energia vem do coração e a alma não se entrega não. Nossa, não é só uma letra, né? É uma declaração de força, quase um mantra que vai ecoando pela faixa inteira e já dá o tom de tudo que vem pela frente. A mensagem é clara, a resiliência, a força interior, isso é inquebrável. É claro que a primeira coisa que pega é aquele riff de baixo inconfundível e a batida do reggae, não tem como ficar parado. Mas o que realmente faz de Palmares 1999 uma música que atravessa o tempo é como ela usa essa energia contagiante para contar uma história de resistência. É a fusão perfeita entre o som e o protesto. Beleza, vamos entrar agora na primeira parte, a letra, reescrevendo a história. É aqui que a gente vai olhar mais de perto para os versos e entender como Natiruts usa as palavras para desafiar a história oficial, aquela que a gente aprendeu nos livros. E esse trecho aqui já vai direto ao ponto. A cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu. A música está questionando a própria base da história que nos contaram. Faz a gente parar para pensar. Se a história é sempre escrita por quem vence, o que será que aconteceu com todas as vozes que foram silenciadas no caminho? E essa ideia é muito poderosa. A nossa visão do passado depende totalmente de quem está segurando a caneta, né? A letra argumenta que a história do Brasil, por ter sido escrita sob uma ótica europeia, simplesmente ignorou as vitórias e as perspectivas dos povos africanos e indígenas. É um lembrete de que a história oficial muitas vezes é só um lado da moeda. E aqui a crítica fica ainda mais afiada. Despreza a flor Zulu, sonha em ser pop na Zona Sul. Esse verso é um soco no estômago, porque ele expõe aquele conflito doloroso da assimilação cultural. Sabe, aquela pressão para negar as próprias raízes, a própria identidade, para tentar se encaixar num padrão de sucesso que foi imposto de fora. Essa comparação no quadro deixa tudo bem claro. De um lado, a flor Zulu, que representa a cultura ancestral, a resistência, a identidade. Do outro, o pop na Zona Sul, que é o símbolo dos padrões europeus, da assimilação, da busca por status. A música consegue capturar essa tensão de uma forma brilhante. Ok, vamos para a segunda parte agora. O contexto de Palmares a 1999. Para a gente sentir o peso real desses versos, a gente precisa dar um passo para trás, viajar um pouco no tempo e conectar os pontos entre o passado e o presente da canção. O nome da música não foi escolhido à toa, claro. Ao mencionar Palmares, a banda nos conecta na hora com um dos maiores e mais poderosos símbolos de resistência negra na história do Brasil. É uma escolha que já vem carregada com séculos de história e de luta. É uma verdadeira declaração de propósito. E aqui está o pulo do gato. Por que 1999? Porque o Natiruts está dizendo com todas as letras que a luta de Palmares não acabou lá no século XVII. Ela continuava vivíssima no Brasil do final do século XX. Uma sociedade que ainda lidava com o legado das políticas eugenistas, aquela tentativa de branquear o país, e com a ideia falsa do mito da democracia racial. A data é uma ponte que conecta a resistência do passado com a desigualdade do presente. Olha, se essa nossa conversa aqui tá fazendo pensar, tá despertando umas ideias novas, que tal dar aquela força? Deixa um like, compartilha com quem possa se interessar e segue a gente para não perder outros mergulhos como este nas histórias por trás da arte. Vamos em frente. Terceira parte, a mensagem e o mensageiro. Mas, afinal, quem são os artistas por trás dessa mensagem tão forte? E por que a escolha do reggae é tão importante? Então, a escolha do reggae é tudo menos aleatória. Não é só pelo som, de jeito nenhum. O reggae nasceu lá na Jamaica como uma voz de protesto social e político. Ao adotar o gênero, o Natiruts se conecta a uma tradição mundial de artistas que usam a música como uma ferramenta de resistência e de luta. E se a gente olha para a jornada do Natiruts, tudo faz sentido. Começou com um grupo de amigos em Brasília lá em 96, o primeiro álbum estourou em 97, mas foi em 99 no segundo disco que veio Palmares 1999 e a crítica social da banda ficou muito mais explícita. De lá para cá foi só crescimento, reconhecimento internacional, Grammy, até o anúncio da turnê de despedida em 2024. Ou seja, Palmares 1999 não surgiu do nada, foi um marco na jornada de uma banda cada vez mais consciente do seu papel. E isso nos traz para a nossa última parte, o eco que permanece. E aí a gente chega no legado. Qual é o impacto duradouro de Palmares 1999? Porque mais de 2 décadas depois, essa música ainda soa tão relevante, tão atual.
No fim das contas, o que fica são essas lições poderosas que a música nos deixa. Ela nos lembra que a história não é algo fechado, é um campo de batalha, que a identidade cultural é um tesouro e que a arte é uma ferramenta fundamental na luta por justiça. É um convite para que cada um de nós se torne um guardião da própria história. E assim, a gente volta ao começo, fechando o círculo. O refrão agora tem um peso diferente, uma nova dimensão. A energia vem do coração e a alma não se entrega não, deixa de ser só um verso cativante. Ele se torna o eco de séculos de luta, a prova viva de que o espírito de Palmares nunca deixou de existir. Nossa análise termina por aqui, mas a conversa, essa tá só começando. A pergunta que fica no ar é: que outras músicas nos ajudam a recontar a nossa própria história? Fica aí a reflexão. Afinal, o poder de escolher a trilha sonora da nossa memória está em nossas mãos.